teve algum segmento ou produto que ganhou mais corpo aí nos últimos anos, de uma forma geral, dentro de um ambiente de crédito, talvez um crédito com um olhar mais consignado, um crédito clean, como é que isso tá, como é que você vê isso desenvolvendo nessa seara? Eu acho que crédito com garantia cresceu bastante, acredita? Acho que é um principal veículo aí. O crédito clean é muito difícil. Então, se você parar para olhar assim de fintech, poucas sobreviveram aí aos ciclos. Acho que a Open é claramente a maior, mas das poucas aí que estão aí, então um produto muito complicado. Então, acho que assim, a tendência é realmente você ir ao longo do tempo mais para o lado de ter algum tipo de garantia. O que eu acho que evoluiu muito é a parte de funding, né? Essa parte de... Eu acho que antes tinha muito pouco acesso ao capital, muito pouco capital. Você não entendia, o investidor também não entendia. Então, assim, acho que teve um avanço... Deve fazer, vamos dizer, 5, 6 anos, um avanço grande de FDIC, né? Então, FDIC é um veículo padronizado que você tem um caminhão de dinheiro que você consegue levantar de uma forma relativamente simples, vários players, e você realmente tem acesso a esse crédito, né? Que eu acho que, enfim, depois nos outros assuntos a gente entra, que é o custo de funding, é uma parte bem relevante aí do nosso negócio. Boa. E seguindo, cara, assim, ainda falando um pouco da parte de crescimento de fintechs de crédito e tudo mais, né? Eu sempre me recordo que nas minhas palestras eu usava muito um estudo da TransUnion. Ele é um estudo que tinha saído em 2019, mas ele fazia um recorte de 2013 a 2018. E esse recorte era basicamente mostrando como que as fintechs, sobretudo aquelas que davam um produto que era crédito sem garantia, pessoa física, né, saíram no 2013 de um patamar de 5% de market share, né, para em 2018 eles chegaram a 38%. Né, assim, é um negócio escandaloso você ver num período de 5 anos um crescimento tão agressivo, ultrapassando, inclusive, estava praticamente em primeiro lugar, ultrapassando bancos, cooperativas, credit unions lá nos Estados Unidos e tudo mais. Né? E aí eu lembro de um outro dado, não sei, não me lembro, foi num papo que o Rafael, o Sandro que falou, que aqui no Brasil, e era um dado que até a BCD também tinha soltado, um dado de 2020 que vale reforçar, que as fintechs de crédito no Brasil tinha cerca de 3% de market share. Né? Vou até ver se isso ainda continua isso ou não. E depois 80% concentrado nos bancos e depois o restante picadinho entre bancos médios e cooperativas, os grandes bancos com 80%. Né? Como é que você vê a evolução do setor aqui no Brasil, né, em comparação aos Estados Unidos, disso aí que eu te falei? Né? E por que tem prevenido a gente de ter um avanço tão agressivo quanto aconteceu por lá, por aqui, cara? Porque, assim... os mecanismos têm melhorado, o ferramental tem melhorado, culturalmente o próprio público evoluiu bastante em termos de entender essa dinâmica. Tem outros fatores? O que você entende aí que pode estar prevenindo esse crescimento, cara? Legal. O número que eu tenho é 3% também. É 3%? Então, dos 3, 2 é Nubank e C6, né? São os grandes fintechs. Então, assim, olha só. Vamos dizer, o resto tem 1%. Olha só, cara. Então, realmente é muito pequeno, né? Eu acho que tem diversos fatores, assim. Acho que as fintechs nos Estados Unidos têm muito mais acesso ao capital. Então, seja ele de equity para você criar uma plataforma, como de lending money, né? De dinheiro para ele emprestar. Aqui, o dinheiro de lending money tem, mas não tem tanto equity, né? Principalmente de crédito, depois desse ciclo que foi meio complexo aqui desde 2022, né? Então, tem menos capital, menos isso. Acho que o outro ponto é que o Brasil tem uma inadimplência super alta. Né? E aí, se você olhar a distribuição dessa inadimplência por cliente, o banco pega o cliente bom, no geral. Né? Então, assim, para fintech é difícil de você... Como você tem um custo de funding muito mais alto que o bancão, é muito difícil você ter acesso ao cliente bom do banco. Sim. Então, na prática, gera uma reação negativa ali, né? Você pega um cara... Então, você precisa precificar mais alto, porque o seu custo de funding é mais alto e sua perda vai ser muito mais alta do que o do grande banco. E aí tem ciclo ruim de crédito, que daí você... Né, alguns players caem e os bancos continuam firmes e fortes, né? E acho que tem fator também de regulação, assim. No Brasil é mais difícil, assim, é menos pro-business que os Estados Unidos. Então é muito mais fácil você abrir uma fintech, começar a fazer. E eu acho que muita fintech lá de crédito começa muito em algum segmento específico. Sim. Né? Ele começa, só emprestar para estudante aqui desse jeito, aí começa a crescer. Então, assim, eu acho que aqui no Brasil acaba tendo menos, né? Por esses fatores que eu falei. E é engraçado, porque e você vê isso também um pouquinho no crédito PJ, tá falando de forma geral, né? Isso aí, né? Ou não? Eu acho que geral, mas acho que no PF é mais intenso que no PJ. Então, no PJ você ainda consegue pegar clientes bons, seja porque o banco não
ele não quer dar recurso para atender um cliente, vamos dizer, uma SMI, né? Uma empresa que não fatura tanto, não vai dar tanta renda. Então, ele não quer gastar tanto esforço. Tanto por isso quanto que é muito burocrático, né? Então, uma empresa precisa de você tem uma padaria, você precisa de capital de giro para comprar um forno. Sim. Putz, você pode esperar 3 meses lá, né, no Itaú, etc. Ou você vai direto na antiga Biz, agora na Open, para você pegar esse capital e você consegue rodar muito mais rápido. Então, acho que nesses 2 fatores, na PF, na PJ, o custo de capital é menor. Então, assim, sim, não tem uma discrepância tão grande. Então, na PF, para se pagar um empréstimo, você tem que cobrar um valor bem alto de juros. Senão, dada a inadimplência, você não consegue. Então, sim, uma resposta longa para falar sim, mas menos intenso, sim. E vocês entendem esses 3% ali, como eu falei, se ainda está em 3%, a gente está mantendo isso já indo para 4 anos, desde 2020, né? Você enxerga algum cenário de mudança, até de conjuntura que a gente tem hoje, que possa dar uma melhorada nisso, ou você entende que a coisa é mais profunda e talvez tenham outros fatores que você não consiga mapear agora de cara? Assim? Não, o que eu acho que está acontecendo, assim, uma tendência, assim, primeira coisa é que as startups, fintechs, começaram a virar SCD. Né? Então, você já economiza um pouco do capital ali, porque você pode originar um próprio empréstimo, você pagar outro player, etc. Sim. E tem muita fintech, muita vez seja virando instituição financeira. Né? Então, Acreditas fez esse movimento. Quando você vira instituição financeira, você consegue o seu funding via CCB. Então, assim, você fica muito mais agressivo, você consegue ficar muito mais competitivo com o Nubank, que tem 80% da Selic, o custo de capital deles. Sim. Né? Hoje, o custo de capital de uma fintech normal seria, sei lá, 150% de CDI. Então, eu acho que você consegue quebrar um pouco esse gap e ter mais crescimento. E aí acesso a funding melhora, tudo vai meio que em cascata essa melhoria, né? E eu acho que tem um hábito também do cliente. Então, por exemplo, acho que principalmente o cliente brasileiro, assim, né? Putz, o cara, sei lá, precisa numa agência, né? Acho que tem um pouco dessa cultura, ir lá ver, não é online. Então, assim, o Nubank acho que quebrou muito essa barreira. Foi. E tá cada vez mais, você tem vários aplicativos, vários serviços financeiros que você usa pelo celular. Então, acho que são esses 2 fatores, assim. Você fala, puta, vou pegar esse empréstimo aqui, eu consigo pegar na OpenCo pelo mesmo preço do banco, só que é muito mais rápido, uma experiência muito melhor. Eu consigo virar um cliente lá, conseguir mais crédito e tal. Então, eu acho que você meio que entra numa roda positiva, assim, de ter bons clientes dentro de casa. Que eu acho que é exatamente o que a gente tem tentado fazer aqui na Open.